Muito bem, sejam muito bem-vindas, bem-vindos a essa aula, né, a qual preparamos aí com muito carinho para todos nós, né? Que todos nós nos beneficiamos, pois todos nós passamos aí, né, por muitos processos de sobrecargas emocionais. E a gente muitas das vezes, né, não sabe de onde é que vem tantos pesos, né, emocional. E muitas das vezes vem a questão aí da rejeição, de culpa, de abandono, humilhação, traição, injustiça, que todos esses se resumem justamente às feridas emocionais a qual nós carregamos. Isso foi registrado através de uma autora, né, chamada Lizzie, a qual eu tive até mesmo o privilégio já de ler o livro dela, a qual me beneficiei bastante. E depois eu posso até recomendar aqui para vocês também. Então, hoje, essa aula é justamente para cada um de nós poder, assim, compreender, né? E parar de lutar contra as nossas emoções. Entender justamente a linguagem daquilo que nos afeta. Porque quando a gente acaba se acolhendo de verdade, né? O corpo ele tende a corresponder ali com leveza. E a vida ela volta a fluir com mais facilidade. Eu gostaria até mesmo de destacar para vocês a respeito de como foi que surgiu esse método amigavelmente, né? Já desde aí alguns meses aí que eu venho trabalhando aí, né, com algumas meninas com relação a esse método. E esse método ele surgiu justamente a respeito do medo de confiar. Sim, está ligado muito à questão da ferida da traição. Então, eu passei por uma situação há um tempo atrás, posso dizer que na minha fase de adolescência, né? A qual eu estava gostando de um rapaz, e daí eu comentei isso com uma amiga, que eu pensei que era amiga, sobre os meus sentimentos, e logo após, não muito tempo depois, eu descubro que essa amiga estava se relacionando com esse rapaz, a qual eu tinha comentado com ela, que eu estava gostando dele. Então, isso para mim foi um choque muito grande. E isso surgiu em mim justamente essa questão aí da ferida da traição. E também passei já por uma situação com relação à ferida de humilhação, que foi justamente no período da escola, a qual sofri bullying, né? A qual hoje a gente chama de bullying. Naquela época não existia essa expressão, né? Bullying. A qual eu, por ser muito gordinha, né? Fortezinha, jovens, né? Chegavam a me chamar até mesmo de baleia. Então, isso ocasionou justamente uma ferida ali de humilhação muito grande. E que por muitas das vezes surge aí os gatilhos com o passar do tempo, e que se a gente não entender de onde é que vem isso, né, a gente acaba exagerando na questão da alimentação e tudo. Então, por isso que depois que eu entendi aí sobre a questão das feridas emocionais, como a gente cuidar delas, como a gente, né, poder vencer cada uma delas, entendê-las, cada uma delas, então foi de onde surgiu esse método amigavelmente, a qual eu não poderia deixar com que aquelas situações, principalmente aquela da minha amiga, né, me impedisse de poder, assim, deixar de ter amigos, ter amigas, mulheres principalmente, né? E com o passar do tempo, eu pude entender que mulheres, elas curam mulheres. Então, a partir do momento quando uma mulher adulta, ela tem essa ciência, né, de que pode ajudar outras, então ela vai agir de forma adulta e não como uma criança birrenta. E assim, eu fico muito feliz, muito grata por usar esse método para poder assim incentivar outras mulheres
tanto a conhecer e entender sobre a questão dessas feridas, como também cuidar aí da parte física também, a questão do corpo, né? Muito bom quando algumas delas que eu já ajudei, né? Vem e fala para mim que a qual eu tenho sido meio ali, né, para elas poderem, assim, ter esse autocontrole com relação, né, à questão principalmente da alimentação, da comida, e que tem resgatado essa autoestima, tem conseguido, assim, até mesmo emagrecer, visto que isso, é, muitas das vezes é algo que até mesmo nos impede bastante, né? Conforme vocês podem ver aí, ó, temos aí alguns depoimentos. Eu vejo aqui uma dessas comentou, né? Essa mentoria me ajudou a perder 3 dos 100 quilos que eu tinha. Me ajudou a equilibrar os alimentos de uma maneira saudável. Apesar de não ter perdido o que gostaria, me sinto capaz de perder o que preciso. Sou muito, muito grata mesmo, né? Não se trata apenas de perder peso, mas mudar a mentalidade. Algo em mim mudou. Então, saber disso, né? Não tem preço. Nos dá aquela alegria, né? Aquele ânimo em só saber que temos que continuar a fazer, né? O que a gente vem fazendo. Temos aqui outro depoimento também, ó, que antes da mentoria, né, do Amigavelmente, pesava aí, ó, na faixa de 106 quilos. Apesar de buscar manter os cuidados com exercícios e uma alimentação mais saudável, estava 20 quilos acima do peso ideal. E no decorrer da mentoria, conhecer e compreender mais sobre as 5 feridas emocionais, identificar suas feridas e entender que elas influenciaram a vida, fez toda a diferença da maneira como ela se relaciona com as pessoas, em como até mesmo poderia agir na profissão. Como, por exemplo, a ferida, né, do abandono, da humilhação por muitos anos, o impediram de viver novas experiências e aproveitar oportunidades que surgiram, o apego às pessoas, animais, às situações da vida, por acreditar que poderia ser abandonado e ressentir a dor do abandono. E isso causava muito medo e paralisava. E já por outro lado, o medo de ser humilhado, criticado, o fizeram desenvolver um aspecto da sua personalidade em que sempre pensou em muitas vezes antes de fazer algo. Em pensar de forma excessiva é prejudicial para mim, pois paralisava na hora de agir. Então, veja como fez diferença aí, né? Entender sobre essas feridas emocionais. Temos mais depoimentos. Vejamos aí. Aqui outro também, né? Ó, super recomendo a mentoria, foram informações e descobertas muito importantes em todo o processo, né? O acompanhamento, o aconchego que recebemos nos fez sentir próximos e acolhidos como alguém que entendia pelo que estávamos passando e a dificuldade que estávamos enfrentando. E isso ajudou no caso dela, né? E fez sentir que era uma mentoria diferente de todas a qual ela já tinha participado. Aí ela menciona, né? Que eu, como a mentora, super atenciosa, paciente, ajudando a lidar, né, com cada desafio que se apresentava, mostrando assim que era capaz de passar por cada obstáculo que se era apresentado. Então, o suporte fez toda a diferença na mentoria, né? O jeito simples, fácil de entender, os vídeos curtos, o método, né, de explicar os problemas e como é que eles se apresentavam. Então, fazer o que podemos fazer para dar atenção no combate a eles, né? Ela achou muito dinâmico e foi de muita ajuda. Então, fez toda a diferença por ter participado, né? Isso. Vamos ver aqui outro. Tem algum outro? Deixa eu ver aqui. Aqui tá bem. Aqui, ó. Gostaria de deixar aqui meu depoimento como foi ter participado dessa maravilhosa mentoria, né? Lhe serviu de grande aprendizado, pois tudo que viu e viveu no grupo, né? Não tinha palavras para dizer o quanto era grata por ter participado. Embora nem tudo fez ali, né? Acompanhando o dia a dia no grupo, ter postado,
por conta do tempo, né, por ter um filho autista, mas que tinha tirado grande proveito, que tinha perdido ali 5 quilos, né, tinha chegado no peso ideal, o fato aí de beber, né, água ao acordar em jejum, tinha ajudado aí o intestino até trabalhar melhor, visto que sofria, né, de prisão de ventre, as dicas de alimentação, iria levar agora por toda a vida, né? Embora não gostasse aí dos legumes folhosos, mas tentava se adaptar ao que não aceitava muito bem, né? E tinha dado certo. Aí falou sobre o jejum intermitente, que é uma das estratégias, né, que a gente usou também, vamos continuar usando. Já praticava antes, né? Mas agora fazia parte do dia a dia dela, pois antes vivia beliscando o tempo todo, né? Mas fazer as principais refeições tinha dado certo para ela, né? Ela fez uso também aí de outro método que a gente vamos continuar usando, que é a questão das frequências, né? O uso das frequências, a qual ela teve momentos ali de choro, né? Mas também teve momentos de paz, sentiu consolada, confortável e ouvia, né? Sempre que possível. Então trouxe muitos benefícios para ela. Muito bom. Amém. Vou ver se tem mais algum outro. Acho que só foram esses mesmo, né? Eu gostaria de destacar para vocês, falando a respeito justamente aí dessas 5 feridas, né? Eu gostaria que Nathan pudesse apresentar para a gente os slides, falando aí sobre os sinais das feridas. Como é que nós podemos identificar, né? Sobre cada uma dessas feridas. É isso. Ó, no caso da ferida da rejeição, né? Quem tem essa ferida da rejeição, ela tende a se isolar, né? Prefere de pensar em vez de sentir. Ou seja, aquela pessoa que é muito racional. Ela pensa até demais, né? Come sem perceber o sabor. Ou seja, come muito nas pressas. Então, a pessoa ela não dá tempo nem de fazer aquela digestão direito, né? Ou seja, de sentir ali os sabores dos alimentos. Evita o espelho ou se critica com dureza. Então, sente-se até mesmo fora do corpo ou desconectada, sem energia, ou seja, sem presença. Então, aquela pessoa que vive mais no mundinho dela, né? Não gosta muito de socializar com as pessoas. Pode passar para a próxima. É isso. A outra ferida aí, ó, do abandono. Então, quais os sinais aí que quando essa ferida ela está ativa, né? Busca por comida, ou seja, está comendo ali o tempo todo. Ou então vive muito ali no celular, né? É uma forma de como que buscar prazer na questão aí, né, do celular, buscando dopamina aí, né? Só deslizando ali, ou vendo até mesmo a vida dos outros, né? Então, procurando ali companhia para poder aliviar aquele vazio. E também acontece de sentir um cansaço repentino, ou seja, de vontade de desistir. É daquelas pessoas que começa algo, vai com toda aquela empolgação, mas que na metade do caminho acaba desistindo. Espera que alguém venha cuidar de você, ou seja, aquela pessoa que reclama demais, que fica se lamentando, chorando, né? Então, querendo realmente é como uma criança, né? Querendo ali sempre atenção, sempre o cuidado, né? Conforme aí destaca esse último ponto, fica carente, ansiosa quando está sozinha. Então, são os sinais aí da ferida do abandono. Agora, a ferida da humilhação ou da injustiça, né? É isso. Então, a ferida da injustiça aí é pelo fato de querer controlar tudo. Questão de controlar o treino, controlar a comida, controlar a rotina. Então, vive só naquele modo de fazer, fazer, fazer. Não só ela está no controle, mas ela quer controlar, além de tudo, quer controlar todos também, né?
estiver ali na família, fica ditando ali o que é que o outro tem que fazer. E se irrita quando algo foge do planejado. E também mastiga a raiva, ou seja, aquelas pessoas que têm o hábito de, justamente, de beliscar o tempo todo, é uma forma, né, de estar ali, como que liberando a raiva, até mesmo ficar mascando chiclete também. Compete, é uma pessoa competitiva, que gosta muito de estar se comparando, não consegue relaxar, até mesmo finge força enquanto sente exaustão, ou seja, fica naquele modo fazer, 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 ou seja, o corpo não relaxa de forma alguma, não se permite tirar esse tempinho para se descansar. Vamos ver agora a próxima ferida. Isso, a ferida da humilhação. Olha só, sente culpa ao cuidar de si, ou seja, nunca tem tempo, né, para si. Faz tudo pelos outros e esquece de suas próprias necessidades. Se alguém liga, fulano, tu pode vir aqui fazer isso aqui, pode estar ali correndo, atarefada com nenhuma coisa, mas deixa de fazer aquilo ali para poder atender às necessidades da outra pessoa. Come escondida ou fica até mesmo se punindo depois ali que come. Diminui a sua luz para não incomodar. Esses aí são os sinais para quem tem essa ferida da humilhação. Vamos ver agora a próxima. Isso, a ferida, ó, da traição. Essa aí é a minha, né? A minha que eu mencionei para vocês aí no início. É a que está mais latente aí, ó. Se cobra perfeição e se pune por errar. É isso. Quer que tudo esteja ali, ó, de modo perfeito. Desiste ou desanima quando não consegue seguir 100%. Faz dieta e treino como obrigação e não prazer. Então, tudo isso aí precisa ser trabalhado aí quando a gente está sentindo essa ferida, né? Sente travada, mesmo fazendo tudo certo. Então, a ferida muito traíra mesmo. Precisa ser cuidado. Muito bem. Finalizou aí, né? Já falamos aí da rejeição, do abandono, da humilhação, da injustiça e da traição. Então, todas essas feridas, elas acabam resultando aí na questão de medo, de raiva, de tristeza. Então, quando a gente não olha para essas questões, o nosso corpo, ele chega um momento que não vai aguentar. O cansaço chega, o peso também ali aumenta e a culpa, ela acaba se instalando. E principalmente essa questão aí, eu falei até para vocês, que a gente iria mencionar justamente a que está ligado, por exemplo, a questão da raiva, que órgão está ligado nessa questão aí da raiva e outras situações aí, né? E para dar continuidade a esse assunto, eu gostaria aqui de chamar o Nathaniel, né, que é naturopata, vocês já conhecem. Então, ele também está nessa jornada aí, né, de entender as feridas emocionais e ele vai nos ajudar com mais detalhes aí, principalmente falar sobre a saúde aí da mulher, que é fundamental. Então, Natan, sinta-se à vontade. Obrigado. E dando sequência aí ao que a Daiane estava comentando sobre as feridas emocionais, observamos que cada um de nós carregamos questões Licença, específicas, né? pode colocar você em destaque, tá? Tá, deixa eu ajustar aqui, fazer aqui a troca. Pronto. Ficou destacado para todos? Pronto. Sim, Beleza. Então, dando seguimento. Todos nós temos
questões específicas, vivências diferentes, situações a qual vivenciamos e que registramos uma emoção específica. Então, para que nós possamos compreender e ver como que na prática, sentir no corpo o quanto essas nossas emoções elas influenciam na nossa vida, eu quero fazer uma breve dinâmica com você. Faça o seguinte: nesse momento, a forma como você está, sentada, possivelmente, eu quero que você feche os olhos e observe como que o seu corpo ele está nesse momento. Observe como que o seu corpo ele está respondendo. Sinta os batimentos do coração, está mais tranquilo, se está mais acelerado. Observe como que está o seu corpo. Está mais enrijecido, tensionado ou está mais suave? Está com maior mobilidade, está com uma maior flexibilidade. Como que está a sua cabeça, a sua mente? Observe como que os seus músculos estão reagindo. Veja se você consegue imaginar como se um grande scanner, um laser, estivesse ali, ó, analisando o seu corpo. E observe e registre bem essa sensação do seu corpo. Ok. Eu quero que você registre bem, perceba bem como que o seu corpo está. Agora, ainda com os olhos fechados, eu quero que você pense, traga na sua mente aquela pessoa que te irrita muito, aquela pessoa que já te causou muita raiva, aquela pessoa que já fez algo muito ruim que te prejudicou muito. E que, vez por outra, sempre que tem a oportunidade, essa pessoa não perde a oportunidade para estar ali te machucando de alguma forma. Pensa nessa pessoa. Imagine como que se ela estivesse bem de frente do seu corpo. Veja como que se você estivesse olhando nos olhos dessa pessoa nesse momento. Como se você estivesse ouvindo o que ela fala para você. Agora, sinta no seu corpo. Seu corpo mudou? Você está sentindo que os batimentos do seu coração estão mais forte, mais rápido? Você observou se o seu corpo ele mudou, se ele já está mais enrijecido do que estava antes? Como que o seu corpo reagiu ao trazer essa pessoa na sua mente? Observe a sua respiração. Sua respiração ela ficou mais curta? A cabeça ela ficou mais como que pesada, meio que cambaleando? O seu peito apertou mais? Como que o seu corpo ele reage? Pois bem, dependendo e de acordo com as reações do seu corpo, isso nos mostra aquilo que muitas vezes as pessoas elas ignoram, deixam de lado, que é a emoção da raiva, o quanto que ela exerce influência no nosso corpo. Podem abrir os olhos agora. Então, observa como que o nosso corpo, ele reflete o nosso estado emocional. Se eu estou com raiva, se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu estou com medo, esses comandos emocionais, eles influenciam diretamente na nossa fisiologia, na nossa parte física. De acordo com a medicina tradicional chinesa, cada órgão nosso está vinculado a um elemento da natureza. A madeira, o fígado e a vesícula, o fogo, o coração e o intestino delgado, a terra, o elemento, o órgão baço, pâncreas e estômago, a tristeza relacionado
ao elemento metal. A água, o elemento água, relacionado aos nossos rins e bexiga. Então, na medicina tradicional chinesa, nós fazemos essas uniões, esses vínculos entre o que sentimos e os elementos da natureza. No caso da raiva, da emoção raiva, relacionado ao fígado e à vesícula biliar, estes fazem parte do elemento madeira. Uma pessoa que ela apresenta em predominância esse órgão, esse elemento, é uma pessoa que ela está em contínuo crescimento. São pessoas que precisam de movimento, de expansão, e são pessoas que têm uma direção na vida. Madeira é aquele impulso que nos tira da estagnação. Então, o órgão, a emoção relacionada ao elemento madeira, que é a raiva, é aquela energia propulsora, é aquela energia que nos coloca em movimento e que nos leva para frente. Quando nossas emoções estão reguladas, quando nós estamos conscientes sobre o que nos causa irritação, sobre quando nós estamos atentos aos nossos sentimentos e às nossas emoções, nós conseguimos ter fluidez. Nós sentimos clareza. Nós sentimos e desenvolvemos a nossa capacidade criativa. Nós temos coragem e capacidade para agir. Então, essas são as características que mostram que as nossas emoções e a nossa saúde física estão em perfeita harmonia. No entanto, quando as nossas emoções, quando essa raiva, ela está reprimida, quando essa raiva, essa frustração está estagnada, nós temos continuamente irritação, frustração, impulsividade, e tudo isso se manifestará na nossa saúde física. Os sintomas físicos na saúde da mulher se manifestará diretamente no ciclo menstrual. A mulher ela começará a apresentar amenorreia, um pouquíssimo fluxo menstrual, coágulos. A mulher ela terá mais indisposição, sofrerá com mais cólicas. Por quê? Porque a nível emocional, a nível psíquico, existe algo ainda que ali lhe aprisiona. Existem emoções que estão guardadas e reprimidas. Então, essas emoções reprimidas influenciarão na saúde física. Veja, se a raiva é uma energia que me coloca em movimento, é a energia que dá fluidez, que dá capacidade para o fígado fazer com que o sangue circule por todo o corpo. Se eu seguro essa energia, se eu seguro essas minhas emoções, logo o fígado não terá a capacidade energética para fazer a distribuição do sangue pelo corpo. A mulher ela começará a apresentar pés e mãos frias, queda de cabelo, irritabilidade, problemas menstruais de uma forma em geral. Por quê? A tensão emocional guardada influenciará na capacidade física do fígado de absorver os nutrientes vindos da circulação sanguínea e na dificuldade de expandir esse sangue. Logo, existirá uma cascata de emoções, uma cascata de reações físicas, por conta dessa alteração, desequilíbrio no fígado. O fígado, quando está funcionando de forma saudável, ele vai garantir o fluxo harmonioso, que na medicina chinesa falamos de Qi, ou seja, a energia Qi, ela é a mesma que a nossa energia vital. Então, o fígado, quando está saudável, ele manda energia para o corpo, ele regula o sangue, ele influencia os nossos olhos, os nossos tendões, o ciclo menstrual.
Logo, se eu tenho um fígado saudável, eu terei um sangue bom, eu terei tendões firmes, eu terei uma musculatura firme e forte. Os meus olhos terão brilho, terão vida. O ciclo menstrual na mulher funcionará de forma harmônica. Será um ciclo regular. Será um ciclo em que a mulher ela não vai estar tendo oscilações bruscas e intensas emocionais. Ela não terá sintomas como dores muito profundas. Agora, se essa energia do fígado não circula, nada na sua vida, nem nas suas emoções, nem nas suas decisões, nem na sua clareza mental vai funcionar. Essa energia contida no fígado, movida pela emoção raiva, o nível e a intensidade dessa emoção vai provocar na sua vida um pedido interno de movimento, de colocar limites e de dizer não. Isso ultrapassou o meu limite. Eu não permito. Quando essa energia ela está saudável em nós, quando essa raiva ela está a serviço do nosso bem-estar, nós conseguiremos ter o equilíbrio entre o ir e o ficar, entre o que eu permito e o que eu não tolero, entre o dizer não e o dizer eu aceito. O problema não é sentir raiva. Hoje estou muito irritado. Não tem problema algum sentir raiva, sentir-se frustrado, sentir-se irritado. O problema está quando nós reprimimos ou acumulamos essa raiva. O problema não está em você dizer: hoje eu estou irritado, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. O problema não é esse. O problema é quando isso se torna uma rotina, aonde eu não consigo lidar com aquelas minhas frustrações, aonde eu permito que os outros invadam meu espaço, me causando irritabilidade e frustração. E quando eu não consigo colocar limites, dar cortes nas pessoas e nas situações, isso quando se transforma em um hábito, e isso vai sendo acumulado, vai sendo reprimido, aí que mora o problema. Quando essa raiva ela não é expressa, ela não é compreendida, quando eu não chego e digo hoje não, porque hoje eu estou irritado, frustrado. Quando eu não entendo, mas o porquê que eu estou irritado e frustrado? Foi por isso, isso e isso. O que eu vou tomar de medidas para que isso não aconteça mais? Quando eu não expresso, quando eu não compreendo, quando eu não sei lidar com essas minhas emoções, eu terei irritabilidade, eu terei explosões emocionais, eu terei ressentimento, eu terei a sensação de estar travado na vida, eu terei dificuldade para tomar decisões. Então, você, né, a mulher especificamente, quando diz, eu já estou de TPM, isso traduz em uma raiva que já vem sendo reprimida, ó, há muito tempo. Hoje eu estou de TPM, eu quero doce. É uma fuga onde mostra de que eu estou buscando, que você está buscando um alívio emocional momentâneo por conta daquelas explosões emocionais. Eu não sei, eu estou perdida, eu estou sem ânimo, eu não sei o que eu faço da minha vida. Novamente, acúmulo, repressão da energia vital, do ti, do fígado, indecisões. Tudo isso, na verdade, são características e comportamentos demonstrados quando estamos com o fígado em desarmonia. O nosso corpo vai responder. Tensão nos ombros e no pescoço, enxaquecas, problemas digestivos,
TPM intensa, cansaço e desânimo, olhos secos e irritados e avermelhados, distúrbios do sono, acorda ali sempre no período da madrugada, entre 1 hora e 3 horas da manhã. Muitas vezes as pessoas elas não conseguem diferenciar entre hoje eu não estou bem emocionalmente, hoje eu não quero conversar, hoje eu simplesmente eu só quero me acolher. Hoje eu só quero processar as minhas emoções. E muitas pessoas não conseguem diferenciar essa questão de se autoanalisar e ser aquela pessoa boa. Não, porque para eu ser uma pessoa espiritualmente evoluída, para eu ser uma pessoa a qual os outros vão olhar para mim e vão dizer: Fulano é uma pessoa maravilhosa, eu preciso sempre estar aberto e disposto para o outro. Sempre eu preciso ajudar o outro. Mas quando nós não temos esse equilíbrio, na verdade nós envenenamos o nosso corpo diariamente. Como que então pode se tratar e resolver isso? Nessa mentoria é isso que nós vamos observar. Nós vamos integrar a parte física com a parte emocional. Porque pessoas que apresentam desequilíbrios no fígado, por exemplo, precisa do movimento, precisa do alongamento, do exercício, precisa se espreguiçar, girar os ombros, colocar o corpo em movimento, para que esse corpo ele consiga dar esse impulso para essa energia. Então, fisicamente, um órgão que está em desequilíbrio, no caso do fígado, precisa de movimento, precisa de caminhar. Na questão emocional, na questão psíquica, nós precisamos nomear as emoções. Hoje, como que eu me sinto? Como que você se sente emocionalmente hoje, agora? Dê nome. Eu estou irritado, eu estou frustrado, eu estou triste, eu estou alegre, eu estou revoltado. Por quê? Por que que eu estou frustrado? Por que que eu estou irritado? Eu estou irritado porque eu me senti invadido, eu estou revoltado porque fulano falou isso, disse isso, invadiu meu espaço. Então, quando nós conseguimos compreender qual é a emoção dominante, quais os motivos pelos quais essa emoção dominante ela está surgindo, nós já conseguimos elaborar e processar melhor essas nossas emoções. Quando nós tomamos consciência corporal sobre como que eu me sinto fisicamente, como que eu me sinto emocionalmente, eu consigo, respirar, eu consigo canalizar e eu consigo, permitir que esse fluxo energético da minha vida possa fluir. Fechou tua câmera, Natão. Opa, deixa eu ver aqui. Fechou minha câmera? Não, tá Agora, aberto. Pronto. Então, quando nós damos esses passos, elaboramos através da escrita terapêutica. Quando nós usamos o exercício para soltar essa tensão emocional, através da nossa alimentação. Então, o que é que hoje eu estou comendo que me ajuda para essa canalização, para esse fluxo energético? No caso, estamos falando aqui do fígado. A alimentação, através dos vegetais verdes escuros, né? Através dos vegetais amargos, através da água morna pela manhã, do suco de limão, alimentos estratégicos que nos possibilitaram,
trabalhar a nível físico esses órgãos, através da suplementação também. Então, o elemento madeira, a pessoa que está com o elemento, o órgão fígado e vesícula desalinhado, essa pessoa, ela precisa da ação. Mas, Natan, eu não sei o que eu faço. Opa, o fígado está em desequilíbrio. Então, vamos cuidar dessa parte física e também elaborar essas energias que estão reprimidas? Então, para a gente concluir aqui, o fígado é o nosso guardião, por assim dizer, da nossa capacidade de ir para a vida. Quando você consegue se curar em relação à raiva, e essa cura não quer dizer que essa raiva não vai mais existir, mas quando você consegue nomear, identificar, elaborar essa raiva, você não se torna uma pessoa agressiva e explosiva. Você se torna livre. Porque quando nós equilibramos o elemento madeira, fígado e vesícula, nós conseguimos alcançar direção e equilíbrio na nossa vida. Conseguimos ter coragem e estar em movimento. Então, a pergunta final para que você possa meditar é: o que você está sentindo que precisa se mover dentro de você, mas que ainda está preso? O que você está sentindo que precisa se mover, que precisa se expandir, mas que você ainda insiste em deixar preso? Que você possa analisar, meditar sobre essa resposta. Com você, Daiane. Muito bom. Então, quem desejar comentar aí no chat, tá? Se tá fazendo sentido essa aula aí para vocês, se vocês concordam, né? Se realmente é assim, que assim façam, tá? Se é que estão sentindo aí justamente esse fardo grande aí, né? De ter que estar sempre lutando aí com o corpo, com as emoções, e quer assim reencontrar, né? Reencontrar leveza, reencontrar clareza dessa sua força interior. Então, a mentoria, amigavelmente, ela vai conduzir justamente para esse lugar, né? Para esse caminho aí de clareza, de leveza, tanto na questão aí do emocional, como também na questão do físico. E eu gostaria de abordar para vocês, né? O que é que nessa turma 2 do Amigavelmente vai destacar para nós. Vamos aí trabalhar pelo menos 3 pilares. Nesses 3 pilares, um deles é focando mais sobre essa questão aí da gente termos essa consciência emocional. A gente vamos poder assim nomear as nossas emoções e assim reconhecer as feridas que a gente carrega. E vamos aí trabalhar em cima, mas também na questão de exercícios, né? Fazermos uso aí da escrita terapêutica, que ela tem ajudado muito também, essa questão aí da gente poder assim desabafar, né? Colocar para fora, visto que muitas das vezes a gente acaba tipo não querendo, né? Desabafar com uma amiga, com o cônjuge, né? E daí só usarmos aí essa questão, eu já fiz isso, sempre que possível, sempre que posso, faço uso da escrita terapêutica, e eu percebo mesmo que coloco ali tudo que eu estou sentindo ali de raiva, de tristeza, coloco ali no papel e dá super certo. Outro pilar também que nós vamos trabalhar é justamente sobre a questão do acolhimento do corpo. Vamos poder aí aprender a ouvir aí os nossos sentimentos sem precisar fugir deles, né? E, por último, outro pilar importante que vamos aí aprender é com relação a gente reprogramar, ou seja, vai ter uma reprogramação interna, justamente criar novos pensamentos, escolhas conscientes com leveza. E como bônus,
Vamos ter aí também a aula, né, de Natan, onde ele vai falar justamente sobre esse ciclo aí da parte feminino. Vamos também aí ter uso aí das frequências, né, onde por muitas das vezes a gente acaba esquecendo, né, muitas coisas que ficam ali no nosso inconsciente. Eu mesmo, eu abro a boca para dizer assim, que tem coisas da minha infância que eu não lembro, mas só o fato de ouvir aí as frequências, ela vai nos ajudando aí a gente reconhecer aquilo que está ali no nosso inconsciente, que nos vai mostrar como é que a gente está agindo daquela determinada forma e se cuidar daquilo que a gente está passando. E também, sem falar que vamos fazer uso aí das estratégias, né? De detox, falou muito aí sobre a questão aí do fígado, então vamos cuidar aí dessa parte aí do fígado, do intestino, e usar várias estratégias aí, a qual, visto que cada um de nós, o nosso corpo, ele funciona de uma forma diferente. Então, se você usa determinada estratégia, por exemplo, comer 3 em 3 horas, então você vai usar aquela estratégia. Se o seu corpo já é adaptado à questão do jejum, vai usar a questão do jejum. Então, vamos aí adaptando da melhor forma que o corpo ali de cada uma conseguir realizar, né? Funcionar. E também vamos ter aí a questão do grupo, né? Do grupo já do Amigavelmente, a turma 2, onde vai ser um momento ali para a gente poder compartilhar sobre os nossos resultados, como é que está sendo o nosso processo, comentar, hoje está sendo um dia difícil, tá, eu estou triste, estou assim, estou assado. Então, vai ser um ambiente, conforme continua sendo, né? Um ambiente acolhedor ali para que todas possam ali se expressar a respeito de seus sentimentos, né? Suas emoções. Aí vem aquela questão, mas e o valor, né? Quanto é que vai custar aí essa mentoria? Então, essa mentoria, ela vai estar custando R$ 497, a qual também tem a opção de dividir esse valor até em 12 vezes, né? Então, se você estiver desejosa de entrar, né, de poder estar nesse ambiente, quanto tempo vai durar? 8 semanas. Então, vamos estar juntos aí, né? 8 semanas, com aulas ao vivo. Então, a gente vai organizar direitinho, se vai ser toda semana ou se vai ser a cada 15 dias, né? Beijo, Sula, obrigada por ter vindo. Então, que assim façam, tá? Que dessa forma a gente vamos poder assim, né, estar alinhando tudo certinho aí para poder fazermos uso aí dessa mentoria maravilhosa, tá? As aulas também vão ficar gravadas também, para quem não pôde estar ao vivo ali para assistir, né? Sobre o determinado pilar que a gente vamos abordar. Então, vai ficar gravada para vocês poderem também fazer uso, assistir, tá certo? Então, mas quero agradecer para a gente, né, finalizar. Eu gostaria aqui que pudéssemos fazer agora uma, um momento de relaxamento, de poder assim entender que nem tudo está sob o nosso controle e que é possível a gente mostrar para o nosso corpo que ele é possível, ele é capaz da gente dar o melhor para ele, né? Através aí, principalmente num fato muito importante que é a questão da respiração. Então, vamos lá fazer esse uso dessa respiração. Vou tentar colocar aqui um áudio, tá? Quem desejar, né, fechar os olhos para poder se concentrar. Então, através da minha linda voz, estarei aí conduzindo vocês através desse áudio. E é para a gente poder realmente ter esse relaxamento e podermos hoje dormir bem mais leve, bem mais tranquila, tá? Então, vou fechar aqui a minha câmera, vou colocar aqui o áudio. Nathan vai falar para mim se vai dar para ouvir direitinho aí, tá? Tá ouvindo a música? Ainda não.
Acho que vai ficar baixinho. Tu consegue compartilhar, Natão? Eu vejo outro celular aqui. Pronto. Compartilhar aqui, eu acho que talvez fique um pouco alto, só um momento. Ótimo. Estão conseguindo ouvir minha voz? Vamos lá. Respirem fundo. Solta o ar bem devagar. Sente o ar entrando pelas narinas, saindo pelo corpo inteiro. Permita que o corpo comece a desacelerar, como se estivesse voltando para casa, dentro de você. Agora, coloque uma mão sobre o coração e outra sobre o abdômen. E diz para si mesmo, em silêncio: eu estou aqui. Eu me permito estar presente. Por tanto tempo, você acreditou que precisava controlar tudo: as pessoas, as situações, as emoções. Mas o controle era apenas um pedido do seu corpo. Um pedido para se sentir segura. Agora, com cada respiração, você pode escolher soltar um pouco mais. Inspira a segurança e expira o peso do controle. Inspira a leveza e expira o medo. Deixa o corpo relaxar e sente o alívio de não precisar ser forte o tempo todo. Talvez existam memórias que ainda doem, palavras que você ouviu, situações que você tentou entender, mas que ainda moram em alguma parte de seu corpo. Hoje, você não precisa resolver nada, apenas acolher. Sente o corpo e imagina que, com cada respiração, você libera um pouco dessa antiga energia. Libera o peso das expectativas, libera a culpa por não ter sido perfeita, libera a dor de ter se cobrado tanto. Você está segura para deixar o passado ir. E no lugar dele, nasce espaço. Espaço para leveza, para confiança, para a nova vida que está
chegando. Respira fundo mais uma vez e solta o ar. E aos pouquinhos pode ir abrindo os olhos e voltando para cá. Muito bem. E aí, ó, conseguiram relaxar? Deixar sentir esse peso indo embora? Deixar esse peso para bem longe. Muito bem. Então, quero agradecer imensamente a todos, né, por assistir, estar presente a essa aula e vejo vocês aí nessa nova turma, nossa mentoria, tá? Amigavelmente, a turma 2, a qual juntas vamos poder aí, né, usar essas estratégias, poder cuidar muito bem das nossas feridas emocionais. Gratidão.